Se você já acordou de manhã, olhou para o lado e sentiu aquela dúvida silenciosa que aperta bem no centro do peito, 3 dedos abaixo do externo, aquela sensação de não saber ao certo o que ele sente por você, se você passou uma tarde inteira relendo mensagens antigas tentando encontrar uma prova de que ainda importa, ou se você já ficou na frente do espelho perguntando se ainda é a mulher capaz de acender aquele fogo em alguém. Então, o que eu estou prestes a dizer é para você. Minha querida, você não está sozinha nesse lugar. Eu preciso que você saiba isso antes de mais nada. Meu nome é Ana Beatriz Barbosa. Sou psiquiatra, terapeuta de casais e já ouvi mais segredos do coração humano do que a maioria das pessoas imagina ser possível carregar. Depois de décadas dentro de consultório, depois de centenas de casais sentados na minha frente se olhando com aquele misto de amor e confusão, aprendi uma coisa que muda tudo. O homem que está genuinamente apaixonado, você faz coisas que ele próprio não consegue explicar. Coisas que não têm nada a ver com buquê de flores ou mensagens no celular. Coisas que estão escritas no corpo dele, na voz dele, no espaço que ele escolheu ocupar quando você está por perto. E hoje eu vou te mostrar os 7 sinais que revelam isso. Não de qualquer jeito, não com aquelas listas raças que você encontra em qualquer blog, mas com profundidade, com ciência, com histórias reais e, claro, com aquele toque de verdade que só quem passou pelos bastidores do amor consegue oferecer. Mas antes de começarmos, eu preciso te pedir 2 coisas. A primeira, se esse canal ainda não faz parte da sua vida, aperta o botão de inscrição agora, porque tudo o que eu compartilho aqui é exatamente o tipo de conversa que as mulheres da nossa geração precisam ter e que raramente encontram num lugar de respeito e inteligência. A segunda, compartilha esse vídeo com pelo menos uma mulher que você ama, uma amiga, uma irmã, uma filha, qualquer uma que esteja nesse lugar de dúvida sobre o que sente ou não sente alguém por ela, porque esse tipo de informação não deveria ficar guardada só para você. E deixa um comentário me contando qual dos 7 sinais você já reconheceu no seu relacionamento. Prometo que vou ler, sempre leio. Agora, antes de chegar aos 7 sinais, eu quero te contar uma coisa sobre como a mente masculina funciona em estado de apaixonamento profundo. Porque sem entender isso, os sinais ficam sem contexto. E contexto, minha amiga, é tudo. O homem, biologicamente falando, é uma criatura de ação antes de ser uma criatura de palavras. Isso não é opinião minha em neurociência. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela linguagem emocional complexa, pelo processamento de sentimentos em palavras articuladas, é estruturalmente diferente no cérebro masculino. Não é que ele não sente, é que ele frequentemente não tem a arquitetura neurológica para traduzir o que sente em discurso elaborado da mesma forma que a maioria das mulheres consegue fazer. O que ele tem, em compensação, é uma tendência extraordinária para expressar amor através do comportamento. O melhor, através de comportamentos específicos que, quando você sabe o que procurar, são tão eloquentes quanto qualquer declaração. E aqui está o paradoxo bonito e um pouco irônico de tudo isso. Enquanto as mulheres da nossa geração, nós que temos 45, 50, 55 anos, às vezes ficamos aguardando aquelas palavras grandiosas, ele está ali, fazendo coisas que dizem tudo. E nós, com toda a nossa inteligência emocional, com todo o nosso refinamento, às vezes passamos por cima dessas coisas porque não sabemos o que estamos vendo. Então vamos mudar isso hoje, completamente. Porque eu acredito, e digo isso com toda a convicção que tenho, que o desejo não expira com a idade. O magnetismo não é privilégio dos 20 anos. A capacidade de ser profundamente amada, de acender algo verdadeiro em alguém, isso não tem prazo de validade. O que às vezes inspira é a nossa clareza sobre o que estamos vendo. E clareza é exatamente o que eu te ofereço aqui. Daqui a pouco, quando chegarmos ao 4º sinal, eu vou te revelar algo que a maioria das mulheres interpreta completamente ao contrário. E quando você entender, vai mudar a forma como você lê o comportamento dela. Mas vamos por partes.
porque cada sinal tem a sua profundidade e cada um merece ser sentido com cuidado. Vamos ao primeiro. Existe um sinal que parece tão simples que a maioria das mulheres passa por ele como se fosse ar, e ao mesmo tempo é um dos mais poderosos indicadores de apaixonamento real que eu conheço. Ele te olha, não da forma distraída que a gente olha para qualquer pessoa que está na mesma sala. Não esse olhar de hábito, esse que varre o espaço e registra a presença. Não estou falando de um olhar que pousa, que fica, que às vezes você sente antes de levantar os olhos para encontrá-lo. A ciência tem um nome para isso? Fixação de gás, ou em termos mais populares, contato visual prolongado. Quando um homem está genuinamente apaixonado, o sistema límbico dele, que é o centro emocional do cérebro, acende de uma maneira muito específica na presença da pessoa amada. E uma das manifestações mais imediatas e involuntárias disso é o olhar que busca. Ele não consegue evitar. Mesmo que tente, mesmo que a situação não seja propícia, os olhos dele encontram você. Na mesa de um jantar com amigos, no meio de uma conversa com outras pessoas num ambiente cheio de gente, os olhos dele te procuram como se precisassem de uma confirmação periódica de que você está ali, como se a sua presença fosse um norte. E tem mais. Quando um homem apaixonado olha para a mulher que ama, a pupila dilata. Isso é completamente involuntário. É o sistema nervoso autônomo respondendo a um estímulo de prazer e desejo. Você não consegue controlar a dilatação pupilar conscientemente. O corpo faz isso sozinho. Então, da próxima vez que você estiver com ele numa luz que permita ver, olha para os olhos dele. Se as pupilas estiverem um pouco maiores do que o normal para aquela condição de luz, seu corpo já recebeu a informação antes da sua mente processar. Mas o olhar de que estou falando não é só intensidade, é também direção. O homem apaixonado olha para a boca da mulher enquanto ela fala. Olha para as mãos. Olha para o rosto com uma atenção que vai além do funcional, porque para ele você não é apenas uma interlocutora. Você é um estudo que ele nunca termina. Ou melhor, deixa eu colocar de outra forma. Você é o único texto que ele relê. E aqui entra o primeiro espelho que eu quero te mostrar. Muitas mulheres, especialmente as que tiveram relacionamentos onde se sentiram invisíveis, às vezes interpretam esse olhar como invasão, como pressão, como desconforto. E ao mesmo tempo, sem esse olhar, sentem a ausência como indiferença. Entende o paradoxo? O que parece ser demais é, na verdade, a prova. E o que parece ser a ausência de intensidade pode ser, na verdade, o seu sistema de alerta funcionando corretamente. Aprenda a receber esse olhar, minha querida, não como vigilância, como adoração, porque tem uma diferença enorme entre o olhar que controla e o olhar que contempla. O primeiro tem uma tensão atrás dos olhos, uma rigidez, uma exigência. O segundo tem leveza, tem calor, tem aquela qualidade de quem está olhando para algo que considera precioso. E você vai sentir essa diferença nos ombros. Quando o olhar é de contemplação, os ombros descem 1 milímetro. Quando é de controle, eles sobem em direção às orelhas. O corpo sabe, minha amiga. O corpo sempre sabe antes da mente. Agora, eu sei que algumas de vocês estão pensando, mas Ana Beatriz e o homem que não olha muito. O homem quieto, mais contido, que parece estar sempre com os olhos em outro lugar. Boa pergunta. Porque existem homens, especialmente os que cresceram em famílias onde intimidade emocional era rara ou perigosa, que desenvolveram o que em psicologia chamamos de estilo de apego evitativo. Para esses homens, o contato visual prolongado é, paradoxalmente, demasiado íntimo, e vulnerabilidades demais. E então eles evitam, não porque não sentem, mas porque sentem demais e não têm ainda as ferramentas para ficar com isso. Nesse caso, o sinal não desaparece. Ele se transforma. O homem com apego evitativo que está apaixonado vai te olhar de relance. Muitos relances. Vai desviar o olhar rapidamente, mas vai voltar. Vai olhar quando você não está olhando para ele. Se você tem alguém ao lado com esse perfil, presta atenção nos momentos em que ele pensa que você não está vendo.
É nesses momentos que a verdade aparece inteira. Então, seja o olhar que pôs e fica, seja o olhar que busca e desvia. O que você está procurando é uma atenção visual que vai além do necessário. Uma atenção que não tem função prática. Uma atenção que existe simplesmente porque você existe. Esse é o primeiro sinal. Ele está acontecendo bem na frente de você. Agora, o segundo sinal, minha bem, é um que eu particularmente adoro porque é completamente contraintuitivo e porque revela algo muito bonito sobre a natureza do amor masculino. Quando um homem está profundamente apaixonado por você, ele começa a se interessar pelas coisas que você se importa. Não de forma performática, não fingindo entusiasmo. Estou falando de um interesse genuíno que nasce do fato de que, para ele, qualquer coisa que faz parte do seu mundo se torna automaticamente interessante, porque o seu mundo virou o mundo dele. Isso tem um nome em neurociência: expansão do self. Quando nos apaixonamos, literalmente incorporamos partes da identidade do outro na nossa própria identidade. As preferências dele começam a incluir as suas. Os interesses dele se expandem para acomodar ao que você gosta. É como se os limites do que ele considera eu se alargassem para te incluir. Então, se você ama plantas e de repente ele está te mandando um artigo sobre orquídeas que ele encontrou não sabe onde, se você mencionou uma vez que aquele restaurante te parecia interessante e 3 semanas depois ele chegou com uma reserva, se ele começou a ouvir aquela música que você coloca quando está cozinhando, são os sinais, não são coincidências, não são esforços calculados para impressionar. É a biologia do amor fazendo o que sempre fez, expandindo o self para incluir o amado. E o que torna isso ainda mais revelador é a diferença entre o que um homem faz quando está tentando conquistar e o que faz quando está realmente apaixonado. No modo conquista, ele imita os seus gostos estrategicamente. Faz o que acha que vai te agradar. Há um cálculo nisso, há uma performance. No modo apaixonamento real, ele genuinamente se transforma. Começa a gostar daquilo que você gosta, porque a associação com você tornou aquilo desejável em si mesmo. Ou seja, o amor mudou o cérebro dele. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões, está literalmente trabalhando a seu favor. Não é lindo isso? Ele está sendo reescrito por você. Mas, e aqui entra o segundo espelho, muitas mulheres veem esse comportamento e imediatamente sentem uma leve desconfiança. Pensam, será que ele está sendo autêntico? Será que está fingindo? Será que vai durar quando o feitiço passar? E ao mesmo tempo, quando ele não demonstra interesse nas coisas que você ama, interpreta isso como indiferença ao relacionamento. Vê como funciona? O que parece demais cheira suspeita. O que parece pouco cheira dor. E a armadilha está justamente nesse meio campo, onde a maioria das mulheres fica sem conseguir reconhecer o real. A chave para distinguir o interesse genuíno do estratégico é o tempo. O interesse estratégico tem um prazo. Passada a fase de conquista, ele desaparece ou se reduz. O interesse genuíno, aquele que nasce da expansão do self, cresce, vai ficando mais específico, mais particular, mais pessoal. Depois de um ano, ele já sabe de memória as preferências que você nem lembra de ter mencionado. Esse é o homem que está apaixonado, aquele que carrega detalhes seus em lugares onde você nunca imaginou que estaria. Agora quero te falar sobre algo que vai acontecer dentro de alguns minutos nesse vídeo, porque é importante que você fique. Porque o terceiro e o quarto sinais são, na minha opinião, os mais transformadores de todos. O terceiro porque vai mudar a forma como você lê o silêncio dele. E o quarto, que eu já antecipei antes, porque vai virar de cabeça para baixo algo que a maioria das mulheres interpreta como problema, quando na verdade é a prova mais nítida de amor que existe. Mas antes de chegar lá, deixa eu te contar sobre uma mulher que conheci no consultório há alguns anos. Vou chamá-la de Cláudia, porque os detalhes reais ficam entre ela e eu. Cláudia tinha 52 anos quando chegou até mim. Era professora universitária, mulher brilhante, leitora voraz, com um humor seco que eu adorava. E chegou com uma certeza absoluta de que o marido, com quem estava há 18 anos, havia parado de amá-la.
A prova, segundo ela, era que ele não falava mais, que chegava do trabalho, perguntava como tinha sido o dia, ficava quieto, assistia a um documentário ou lia e dormia. Sem grandes declarações, sem aquele calor verbal que ela sentia no início do relacionamento. E ela estava convicta, com toda a lógica que a mente feminina é capaz de construir, de que o silêncio era evidência de ausência. Perguntei a ela: quando você está com uma gripe forte e ele percebe, o que ele faz? Ela ficou um momento quieta, e então disse: ele aparece com aquela sopa que eu não pedi. Fica em casa no sábado mesmo quando tem planos. Dorme do meu lado como se eu precisasse de sentinela. Eu disse: Cláudia, esse homem está te dizendo coisas o tempo todo. Você só não aprendeu a ler o idioma dele. O silêncio dela durou exatamente 7 segundos. Eu contei. O que aconteceu com Cláudia é o que acontece com tantas mulheres da nossa geração. Crescemos numa cultura que valoriza a expressão verbal como moeda de amor. Onde amor que não se diz não existe. Onde o homem que não declara não ama. E então, quando nos deparamos com um homem cujo amor é fluente não em palavras, mas em atos, ficamos confusas. Ficamos surdas para um idioma que está sendo falado diretamente para nós. É exatamente isso que o terceiro sinal revela. O homem apaixonado por você antecipa as suas necessidades antes que você as verbalize. Ou mais precisamente, ele presta uma atenção tão fina a você que consegue ler o que você precisa no corpo da situação, antes que saia da sua boca. Isso não é mágica. É atenção. É a qualidade de atenção que só existe quando alguém importa de verdade. Pensa comigo. Para você antecipar a necessidade de outra pessoa, você precisa tê-la observado com cuidado suficiente para conhecer os padrões dela. Precisa saber que ela fica com dor de cabeça quando dorme mal. Precisa saber que ela fica silenciosa quando está preocupada com algo que ainda não quer falar. Precisa saber que ela prefere o café mais fraco nas manhãs de segunda-feira do que nas de domingo. Esse nível de conhecimento não se acumula por acidente. Ele é o resultado de uma atenção sustentada, de uma observação que só acontece quando alguém nos importamos profundamente. E a coisa mais tocante de tudo isso é que ele frequentemente não sabe o que está fazendo. Não é uma estratégia, é que você se tornou uma espécie de sistema operacional interno para ele. As informações sobre você estão integradas de tal forma que ele responde a elas automaticamente, sem processar conscientemente. Então, quando ele aparece com um copo d'água no exato momento em que você estava pensando em levantar para pegar, quando ele baixa o volume da televisão, sem você pedir porque percebeu que você está no telefone, quando ele desvia o carro de um buraco numa estrada que você não conhece, e você percebe que ele está protegendo o seu conforto antes de você sequer notar o buraco. Isso não é gentileza aleatória, é amor fluente no idioma da atenção. E agora o espelho. Muitas mulheres, especialmente as que têm alta autonomia e que passaram a vida inteira sendo competentes e autossuficientes, o que é absolutamente maravilhoso por sinal, às vezes têm uma resistência a esse tipo de cuidado. Uma voz interna que diz: eu não preciso de ninguém cuidando de mim. Não preciso que alguém antecipe as minhas necessidades. Consigo muito bem sozinha. E ao mesmo tempo sentem uma solidão profunda quando esse cuidado não existe. Minha querida, receber cuidado não é fraqueza. Permitir que alguém te conheça a ponto de antecipar o que você precisa não é dependência. É intimidade. É a forma mais alta de ser vista. A questão não é precisar. A questão é permitir. Porque um homem que está apaixonado por você quer te cuidar. Não porque acha que você é incapaz, mas porque cuidar de você é uma das formas que ele encontrou de existir perto de você. É o idioma que ele fala. E quando você aprende a receber esse idioma sem resistência, sem diminuir a sua autonomia, sem perder nada de quem você é, algo mágico acontece no relacionamento. O espaço entre vocês fica mais quente. Agora estamos chegando ao quarto sinal. E eu já disse que ia virar água de cabeça para baixo. Então presta bem atenção, porque isso aqui é o tipo de informação que quando entra não sai mais. O homem que está completamente apaixonado por você vai
em algum momento te decepcionar. E vai ser exatamente aí que a profundidade do sentimento dele vai aparecer com mais clareza. Sei o que você está pensando. Espera, Ana Beatriz, o sinal de amor é ele me decepcionar. Sim, minha amiga. Deixa eu explicar. Não estou falando de traição. Não estou romantizando comportamentos inadequados. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais revelador. A forma como ele se comporta depois de uma decepção que ele causou. O homem que está apenas convencionalmente comprometido, o homem que está num relacionamento por hábito, por conforto, por medo da solidão, quando decepciona vai fazer uma de duas coisas: ou vai minimizar o impacto do que aconteceu, ou vai explodir defensivamente para desviar a atenção da própria responsabilidade. Em nenhum dos dois casos o foco é você. O foco é ele mesmo, a preservação da própria imagem. O homem que está genuinamente apaixonado faz algo diferente. Ele fica com o desconforto. Não forre da sua dor. Não minimize. Não explode. Ele fica ali com aquele aperto que eu conheço bem. Aquela pressão no centro do peito que é a culpa quando é real e não performática. E ele faz o que pode para restaurar. E mais do que isso, ele muda. Não promete mudar. Muda. Porque o pensamento de ter te magoado é insuportável para ele de uma forma que não é para alguém que não está apaixonado. A dopamina e a ocitocina, que são os neurotransmissores centrais do apaixonamento profundo, criam uma ligação onde a dor do outro literalmente ressoa no próprio sistema nervoso. Quando você está em sofrimento, o sistema de alarme do cérebro dele dispara como se fosse ele mesmo em sofrimento. Não é figura de linguagem. É literalmente o que acontece entre pessoas com vínculos de apego profundo. Então, quando ele decepciona e a resposta dele é ficar com a dificuldade, buscar entender o impacto, reparar sem precisar ser glorificado por isso, e depois efetivamente ajustar o comportamento, isso é uma das evidências mais claras de amor real que existe. O paradoxo? E aqui está o espelho que eu prometi. O que parece ser o problema, a decepção, é na verdade onde a prova vive. E o que parece ser a solução, o relacionamento perfeito sem conflito, sem decisão, sem momentos de atrito, é frequentemente a armadilha. Porque a ausência de conflito num relacionamento adulto não é harmonia, é supressão, é dois adultos andando em ponta de pés ao redor um do outro sem nunca realmente se encontrar. O amor real passa pelo fogo, e é no fogo que você vê o que é ouro. Agora é importante, é preciso dizer isso com cuidado, porque confundir amor com tolerância ao sofrimento é um dos erros mais comuns e mais dolorosos que vejo no consultório. Existe uma diferença enorme entre o homem que decepciona e repara, e o homem que decepciona e repete. O primeiro te está mostrando amor, o segundo te está mostrando um padrão. E padrões, minha querida, são mais eloquentes do que qualquer declaração. Se ele decepcionou uma vez, ficou com a dificuldade, reparou e mudou. Isso é o quarto sinal funcionando a seu favor. Se ele decepcionou 10 vezes com a mesma coisa e cada ciclo de reparação vem acompanhado de intensidade emocional crescente, mas sem mudança real de comportamento. Isso é outro território. E esse outro território merece uma conversa diferente que teremos em outro vídeo. Por hoje, o que importa é que você saiba distinguir a decepção que revela amor da decepção que revela descuido. E a chave está no que acontece depois. Sempre. Estamos chegando na metade do que eu quero te contar hoje. E antes de continuar, quero que você faça uma coisa simples. Vai lá embaixo agora, nos comentários, e escreva qual dos 4 sinais que já vimos você reconhece no seu relacionamento, ou qual você sente falta, porque as duas respostas são igualmente válidas e igualmente importantes. E se você está vendo esse vídeo com alguém, seja uma amiga, uma irmã, a sua filha que está começando um relacionamento novo, compartilhe, porque essa informação muda coisas. Agora o 5º sinal. E esse é o que eu chamo de sinal do território. Quando um homem está profundamente apaixonado por você, ele começa a incluir você no seu mundo interno de uma maneira muito específica. Não estou falando de posse. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais bonito.
Ele te apresenta para o que ele ama. Pensa nisso por um momento. O que você apresenta para alguém que você ama. Você apresenta as coisas que são importantes para você, os lugares que fazem parte da sua história, as pessoas que definem quem você é, a música que tocava em determinada fase da sua vida, o filme que assistiu dezenas de vezes e que contém algo que você ainda está tentando entender. Quando um homem quer te apresentar para o seu mundo, para a sua família, para os amigos que conhece desde criança, para o lugar onde cresceu, para a música que escuta quando está sozinho, ele está te convidando para dentro de algo que é profundamente privado. Está dizendo sem usar essas palavras: você faz parte de mim. Quero que você conheça as partes de mim que existiam antes de você existir na minha vida. Isso é extraordinário quando você para pensar. Porque a maioria dos seres humanos, especialmente os homens que cresceram aprendendo que vulnerabilidade é fraqueza, guarda o mundo interno com muito cuidado. Não mostra as coisas que importam de verdade para qualquer pessoa. Só mostra para quem representa segurança. E você ser essa pessoa. Você ser o destino escolhido para a abertura do mundo interno dele. Isso é uma declaração. Uma declaração silenciosa, mas absolutamente inequívoca. Quero dizer, ou melhor, quero que você repense aquele momento em que ele te mandou aquela música sem explicação nenhuma. Ou quando te levou para conhecer a cidade onde nasceu. Ou quando te contou sobre o pai, não de forma superficial, mas como aquele detalhe que carrega peso, aquele detalhe que ele claramente não conta para todo mundo. Esses não foram restos aleatórios, foram portas abertas. E aqui entra algo que eu observo muito no consultório. Mulheres que, por terem sido decepcionadas antes, desenvolveram uma espécie de armadura contra exatamente esses momentos de abertura. Quando ele abre uma porta, elas ficam paradas na entrada. Não porque não querem entrar, porque têm medo do que encontram dentro, porque a última vez que entraram no mundo interno masculino, acabaram se perdendo dentro dele e esquecendo o próprio. E ao mesmo tempo, ficam com uma saudade imensa de ser convidadas para dentro. Minha amiga, a solução para esse paradoxo não é fechar a porta por dentro, é entrar com os seus próprios pés. Entrar sabendo quem você é. Entrar curiosa, não faminta. Entrar com a sua própria luz ligada, não esperando que o mundo interno dele te ilumine. Quando você entrar assim, dois mundos se encontram. E é isso que cria intimidade real, não a fusão onde um desaparece dentro do outro. O encontro onde dois permanecem inteiros e ao mesmo tempo criam algo que não existia antes. O quinto sinal é o convite para esse encontro. E quando ele acontece, reconheça: agora a gente está chegando num ponto do vídeo onde eu preciso te falar sobre algo que acontece no corpo masculino e que a maioria das mulheres da nossa geração nunca foi ensinada a ler, porque nos ensinaram a prestar atenção nas palavras. E o corpo, minha bem, o corpo é muito mais honesto do que qualquer palavra que já foi dita. O sexto sinal é físico. É sobre o espaço que ele ocupa, ou melhor, sobre o espaço que ele escolhe ocupar em relação a você. A proxêmica, que é o estudo científico do espaço pessoal e da distância interpessoal, nos diz que existe uma zona que cada ser humano guarda para as pessoas que considera íntimas. Essa zona, que fica entre 30 e 45 centímetros do corpo, é um espaço altamente regulado pelo sistema nervoso autônomo. Não deixamos entrar qualquer pessoa nessa zona. O corpo avisa quando alguém que não deveria está se aproximando demais. A musculatura fica tensa, a respiração muda, há um impulso de recuar. Mas quando alguém que amamos entra nessa zona, o corpo faz o oposto. Abre, a musculatura amolece, a respiração aprofunda, há um relaxamento que começa nos ombros e desce pela coluna. O homem apaixonado por você busca essa zona, não necessariamente de forma sexual, embora isso também seja parte da história, mas de forma muito mais cotidiana e muito mais reveladora. Ele se senta perto, escolhe a cadeira ao lado mesmo quando há outras opções. Quando passa por você numa sala, há um leve desvio de trajetória em direção a você, um magnetismo físico que ele frequentemente não percebe que está fazendo.
Quando você está falando com outras pessoas e ele está do outro lado do ambiente, o corpo dele está orientado na sua direção mesmo, que ele esteja envolvido em outra conversa. Isso é o sistema nervoso dele fazendo o que o sistema nervoso de todos os seres humanos faz, apontando para onde o coração está. Há também o toque. E aqui preciso ser precisa, porque o toque é um capítulo inteiro em si mesmo. O homem apaixonado toca de forma que não tem nada a ver com necessidade ou conveniência. Toca para conectar. Há o toque de passagem, aquela mão que pousa brevemente no seu ombro quando ele passa. Há o toque de proteção, que é quando ele coloca a mão nas suas costas num ambiente cheio de gente, não para te guiar, mas para dizer: eu estou aqui, você está segura. Há o toque de verificação que acontece quando você está emocionalmente perturbada e ele busca o seu braço ou a sua mão, não para te acalmar com palavras, mas para restabelecer o contato, como se o toque físico fosse o cabo que mantém a conexão nos momentos de tempestade. E tem um toque que é o meu favorito de todos, o toque sem propósito. Quando ele passa a mão no seu cabelo enquanto você está lendo. Quando entrelaça os dedos nos seus enquanto estão assistindo televisão sem nem perceber que fez isso. Quando toca o seu rosto, não antes de um beijo, mas depois quando a intensidade já passou e o que fica é simplesmente o prazer de você existir perto dele. Esse toque sem propósito é amor puro, porque não tem agenda, não quer nada, só quer estar. E o espelho aqui é sutil, mas importante. Existem mulheres que, por terem vivido anos num relacionamento onde o toque físico era instrumental ou ausente, perderam a familiaridade com o próprio corpo como território de recepção. Quando alguém toca de forma gentil e sem agenda, soa estranho, soa quase suspeito, porque o corpo aprendeu que toque precede demanda. Se você se reconhece nisso, minha querida, quero te dizer: isso não é um defeito seu. É uma adaptação inteligente a um ambiente que não era seguro. Mas adaptações que foram úteis num contexto podem ser limitações em outro. E uma das coisas mais poderosas que você pode fazer por si mesma é começar a recondicionar o corpo para a ideia de que ser tocada com gentileza é seguro. É bom, é parte do que você merece. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa com a consciência. E a consciência você já está construindo aqui, agora. Enquanto ouve isso, estamos no sexto sinal. Eu quero que você perceba uma coisa. Todos os sinais que descrevemos até agora têm algo em comum. São todos comportamentos que acontecem no cotidiano, não em momentos grandiosos, não em aniversários ou em noites especiais. São sinais que aparecem na terça-feira à tarde, no café da manhã. No momento em que você está de óculos e cansada e sem nenhuma performance de sedução acontecendo. E isso é exatamente o ponto. O amor que vale é o amor que aparece quando não tem plateia. O amor que acontece quando você não está tentando. O amor que existe independente da sua produção de magnetismo. Independente de você estar no seu melhor dia ou no seu dia mais difícil. Esse é o amor que resiste. E são esses sinais cotidianos que revelam se ele está lá. Agora vamos ao sétimo e último sinal. E esse é o que eu guardo para o final, porque é o mais complexo, o mais bonito e o mais difícil de enxergar sem o contexto de tudo que eu te disse antes. O sétimo sinal é este. Ele te desafia. Sim, não estou falando de conflito gratuito. Não estou falando de crítica destrutiva. Estou falando de algo muito mais sofisticado. O homem que está profundamente apaixonado por você não quer que você seja menos do que você é. Quer que você seja mais. E às vezes esse querer que você seja mais aparece na forma de uma pergunta que incomoda. De uma observação que você não pediu. De uma recusa em concordar com você quando ele acha que você está se sabotando. O homem que está apenas convencionalmente presente, o homem do conforto e do hábito, esse concorda. Esse não quer conflito. Esse aprova tudo porque aprovar tudo é a forma mais fácil de manter a paz superficial. Esse homem muito conveniente e muito vácil. O homem apaixonado arrisca o desconforto de te dizer uma verdade que você pode não querer ouvir.
porque o bem-estar dela está ligado ao seu de uma forma tão profunda que ele não consegue assistir você fazendo menos do que poderia sem sentir aquele aperto que fica atrás do externo, um pouco para a esquerda, que é a mistura de amor e frustração que vem quando alguém que amamos se limita. Isso é tão diferente do controle, tão diferente da crítica que diminui. A diferença está no tom, está na intenção, está no que acontece depois que ele fala. O homem que controla a crítica para te tornar menor, para te manter dentro de um espaço que é manejável para ele. O homem que ama desafia para te ver crescer, para te ver ocupar o espaço que ele sabe que você é capaz de ocupar e que talvez você mesma ainda não tenha ousado ocupar completamente. Um produz uma contração no peito. O outro, mesmo quando desconfortável no momento, produz uma expansão. Você sente a diferença no dia seguinte, depois da crítica que diminui, acorda menor. Depois do desafio que ama, acorda com aquela estranha vontade de provar algo. Não para ele, para você. E aqui está o último espelho, o mais bonito de todos. O que parece ser atrito é, na verdade, a maior prova de que ele te vê. Porque para te desafiar com amor, ele precisa te conhecer com profundidade. Precisa saber onde você está se segurando. Precisa ter prestado atenção suficiente para identificar onde o seu potencial está represado. E saber isso sobre alguém, isso só acontece com amor, com atenção sustentada, com uma presença que dura além dos momentos fáceis. O homem que te desafia a partir do amor é o homem que está vendo você de verdade. E ser vista de verdade, minha amiga, é a forma mais profunda de ser amado. Agora, eu disse no começo que tinha um segredo para quem ficasse até o final. Eu sempre cumpro o que prometo. O segredo não é sobre ele. O segredo é sobre você. Todos os 7 sinais que descrevi hoje. O olhar que pousa, o interesse que expande, a atenção que antecipa, a reparação que é real, o convite para o mundo interno, a proximidade física que busca, o desafio que nasce do amor. Todos esses sinais só se tornam visíveis para a mulher que desenvolveu uma relação suficientemente boa com ela mesma para conseguir estar presente, para conseguir receber sem fugir, para conseguir reconhecer sem distorcer. A mulher que está em guerra com a própria imagem, que passa mais tempo tentando parecer desejável do que sendo quem é, que está tão focada em ser vista que não consegue ver. Essa mulher passa por todos os 7 sinais, reconhecer nenhum. Não porque eles não existem, mas porque a autoconsciência que seria necessária para lê-los está ocupada demais com a performance. E é aqui que a minha crença mais profunda entra. O magnetismo real, o tipo que não precisa de luz especial ou de ângulo favorável, o tipo que funciona às 8 da manhã numa terça-feira, o tipo que aumenta com o tempo em vez de diminuir. Esse magnetismo nasce da segurança emocional. E a segurança emocional nasce do autoconhecimento. Você não precisa ser a mais jovem da sala. Você não precisa ser a mais magra, a mais vistosa, a mais eloquente. Você precisa ser a mais presente, a mais real, a que está completamente dentro do próprio corpo, completamente habitando a própria vida, completamente a par do próprio valor. Essa mulher magnetiza, não por esforço, por existência. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que isso não tem nada a ver com a idade que você tem. Tenho pacientes de 58 anos que descobriram essa presença depois de décadas de vida e que transformaram completamente a qualidade das suas relações. Tenho pacientes de 46 que chegaram ao consultório achando que o desejo tinha ficado para trás e que encontraram dentro de si mesmas um fogo que não tinham acessado desde jovens. O desejo não expira, minha bem. O que às vezes acontece é que nós o colocamos numa gaveta por tantos anos de responsabilidade, de cuidado com os outros, de priorização de tudo exceto de nós mesmas, que esquecemos que a gaveta existe. Mas ela existe. E a chave está na sua mão. Agora, daqui a pouco eu vou te mostrar algo que não planejava falar hoje, mas que sinto que precisa ser dito. Porque existe uma camada por baixo de tudo isso que é sobre como você recebe amor. E receber amor, minha querida, é uma habilidade que se aprende. E muitas de nós nunca aprendemos. Mas antes, quero que você faça algo por mim.
Vai nos comentários e escreve a palavra presente. Só isso. É um sinal para mim de que você chegou até aqui, de que você ficou, de que o que eu disse importou de alguma forma, e eu vou saber que estou fazendo o meu trabalho. Agora sobre receber amor. Existe uma pesquisa fascinante, conduzida por John Gottman, que é um dos maiores estudiosos de relacionamentos do mundo, que identificou algo que ele chamou de Bids for Connection, que em português podemos chamar de ofertas de conexão. São esses pequenos gestos aparentemente insignificantes que as pessoas em relacionamentos fazem continuamente para criar ou manter a conexão emocional. Um bid pode ser qualquer coisa. Olhar pela janela e dizer que nuvem estranha sem nenhuma razão. Mandar uma mensagem sem propósito no meio da tarde. Perguntar o que a outra pessoa acha de algo trivial. Tocar o ombro ao passar. São gestos pequenos, quase invisíveis, que na verdade são convites. O que Gottman descobriu é que a saúde de um relacionamento é determinada em grande parte pela forma como os parceiros respondem a essas ofertas. Existem 3 respostas possíveis: virar em direção, que é aceitar a oferta; virar para longe, que é ignorar; e virar contra, que é responder com irritação ou crítica. Os casais que continuam juntos com satisfação ao longo do tempo, os casais que ele chamou de mestres do amor, são aqueles que viram em direção nas pequenas coisas. Não necessariamente com grandes celebrações, mas com um reconhecimento. Com um que diz, te ouvi, com um sorriso que diz, estou aqui. Com uma atenção que diz, você importa. E o que isso tem a ver com você? Tem a ver com isso? Se o homem ao seu lado está fazendo ofertas de conexão e você, por distração, por cansaço, por aquela armadura que mencionei antes, por estar no celular ou dentro de um pensamento que não tem espaço, para ele está virando para longe. Você está mandando um sinal, e o sinal que está mandando é: as suas ofertas não são bem-vindas aqui. E o homem que já tem uma tendência a não verbalizar, que já luta com uma expressão emocional, vai interpretar esse padrão como rejeição e vai gradualmente parar de oferecer. Não porque parou de sentir, porque aprendeu que oferecer não é seguro. E então você olha para o relacionamento dali há 2 anos e pensa, ele não me dá mais atenção, ele não tenta mais. E ao mesmo tempo você foi sem querer a responsável pela extinção das tentativas. Isso não é culpa sua. Repito, não é culpa sua, é o resultado de padrões aprendidos, de uma cultura que não nos ensinou a estar presentes, de vidas sobrecarregadas que não deixam espaço para as pequenas coisas. Mas é algo que você pode mudar. Hoje, com a consciência que você já tem agora, comece a notar as ofertas. Comece a virar em direção, mesmo quando está cansada. Especialmente quando está cansado, porque é exatamente nesses momentos que a conexão mais precisa ser afirmada. Que nuvem estranha, nem como um sorriso pode mudar a trajetória de um relacionamento. Soa exagerado, não é? Porque relacionamentos não são feitos de grandes momentos. São feitos de pequenos momentos que se acumulam em direção ao amor ou em direção ao distanciamento. E você escolhe, com cada pequena resposta, qual direção está tomando. Agora, existe algo que acontece com as mulheres da nossa faixa etária que é tão comum e, ao mesmo tempo, tão pouco falado que eu preciso trazer para a conversa. Porque ignorar isso seria desonesto da minha parte. Entre os 45 e os 60 anos, muitas mulheres passam por uma transformação hormonal que não afeta apenas o corpo físico. Afeta a forma como se percebem, afeta a relação com o próprio desejo, afeta a crença sobre se ainda são desejáveis. E aqui está a ironia cruel de tudo isso. É exatamente nessa fase que muitas mulheres estão no pico da sua inteligência emocional, no pico da sua segurança interna, no pico da sua capacidade de intimidade genuína, porque já passaram pelas ilusões, já sobreviveram às decepções, já aprenderam o que querem e o que não querem. Têm uma clareza sobre si mesmas que simplesmente não existia aos 25. E ao mesmo tempo,
Estão olhando para o espelho e vendo mudanças que a cultura em que crescemos classificou como diminuições. E essa classificação, que é uma mentira contada por uma cultura que lucra com a insegurança feminina, começa a fazer sombra sobre exatamente o momento de maior plenitude. Não, 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 enquanto eu estiver aqui. O corpo que você tem agora não é uma versão inferior do corpo que tinha antes. É um corpo com uma história. Um corpo que carregou, que criou, que sobreviveu, que amou, que sentiu, que curou. Um corpo com coordenadas, com memória, com sabedoria inscrita na carne. E o homem que está apaixonado por você, o homem que manifesta os 7 sinais que descrevemos hoje, esse homem não está vendo uma versão deteriorada de algo que já foi melhor. Está vendo você, e você com tudo que você é agora. É o que o magnetiza, porque maturidade em ambos os sentidos, físico e emocional, cria uma qualidade de presença que a juventude simplesmente não tem como imitar. E presença, como eu disse antes, é a base do magnetismo real. Então, se você tem passado tempo em guerra com o espelho, se tem se diminuído antes que alguém o faça por você, se tem colocado a mão na frente da própria luz por medo de não ser suficiente, eu te peço, pare, respira. Sente onde o peito abre quando você relaxa essa contração. Sente onde os ombros descem quando você parar de se preparar para o julgamento que frequentemente nunca vem de fora, só de dentro. Você é suficiente agora. Não quando perder 5 quilos, não quando o cabelo crescer, não quando resolver aquela situação que ainda não resolveu, agora exatamente como está. E quando você internalizar isso, quando isso deixar de ser uma frase bonita e se tornar uma certeza que mora no corpo, na forma como você entra num ambiente, na forma como você recebe um olhar, na forma como você responde a uma oferta de conexão. Tudo muda, não porque o mundo mudou, porque você mudou a frequência em que está transmitindo. Daqui a pouco eu quero te falar sobre algo que vai aprofundar tudo o que conversamos, sobre o que eu chamo de linguagem do corpo sagrado, que é essa capacidade de habitar o próprio corpo de uma forma que cria magnetismo sem esforço. Mas antes quero continuar no caminho dos 7 sinais e te dar mais contexto sobre como reconhecê-los no dia a dia real, não no dia a dia idealizado, não no relacionamento de cinema, mas no seu com as suas peculiaridades, como a sua história, como um homem específico que está na sua vida ou que está chegando. Porque quero que quando você terminar esse vídeo, não tenha apenas entendido os sinais em teoria. Quero que consiga ir para a sua vida e reconhecê-los. Ou, se não os reconhece, consiga ter clareza sobre o que isso significa. Porque clareza, mesmo quando dói, é sempre melhor do que a névoa onde a dúvida vive. E a dúvida, aquela que aperta 3 dedos abaixo do externo, aquela com que começamos essa conversa, merece uma resposta. Você merece uma resposta. Então vamos um pouco mais fundo em cada sinal. Vamos falar sobre como esses sinais se manifestam de formas diferentes dependendo do homem, da história dele, da face do relacionamento e de como você pode calibrar o que está vendo para ter uma leitura mais precisa. Voltando ao primeiro sinal, o olhar, existe uma variação que vale mencionar. Num relacionamento que já tem anos, o olhar muda de natureza. No início do apaixonamento, ele tem uma qualidade de descoberta. Está aprendendo você. Está mapeando. Depois, esse olhar se transforma em algo mais suave, mais habitual, mas não menos intenso. É o olhar de quem conhece e continua achando interessante, de quem já viu tudo e continua querendo ver. Se você está num relacionamento longo e sente que o olhar sumiu, pode ser que ele tenha se tornado mais invisível porque virou parte do cotidiano. Às vezes precisa ser invocado. E a forma de invocar um olhar é simples: estar presente em você mesmo. Quando você está completamente presente, quando você não está dentro de um pensamento paralelo, mas genuinamente ali, isso convoca a atenção do outro. Presença magnetiza a presença. Tente isso uma vez. Numa refeição com ele, desliga o ruído interno, a lista de coisas a fazer, a preocupação com amanhã e fica completamente ali com ele, naquele momento.
e depois observa o que acontece com os olhos dele. Sobre o segundo sinal, o interesse que expande, algo que quero acrescentar. Existe uma diferença entre o homem que adota os seus interesses e o homem que se interessa pelos seus interesses. O primeiro perde a si mesmo no processo e isso não é saudável para nenhum dos dois. O segundo mantém a sua própria identidade enquanto se expande para incluir o que você ama. Essa diferença é importante porque o amor saudável não dissolve, conecta. O homem que se apaga para te agradar vai eventualmente ressentir esse apagamento. O homem que se expande sem se perder vai crescer junto com você. E o crescimento conjunto é um dos maiores prazeres do amor maduro. Sobre o terceiro sinal, a antecipação, quero te dar um exercício concreto. Durante uma semana, presta atenção em quantas vezes ele antecipa algo seu sem você pedir. Não faz isso com crítica ou com análise. Faz com curiosidade. Registra mentalmente. E no final da semana, o número que encontrar vai te dizer algo. E mais importante do que o número, nota como você responde quando ele antecipa. Agradeces? Reconheces em voz alta? Ou fica em silêncio porque achaste natural? O reconhecimento verbal, mesmo que simples, mesmo que seja você me conhece tão bem, alimenta o sistema. Faz com que ele saiba que o que está fazendo está chegando. E quando as pessoas sabem que estão chegando, continuam tentando. Sobre o quarto sinal, a reparação real, quero te dar um critério claro. Depois de uma decisão, observa 3 coisas. Ele reconhece o impacto sem precisar que você explique excessivamente. A reparação vem sem condição, sem mas você também. E no prazo de algumas semanas, o comportamento mudou concretamente, mesmo que de forma pequena. Se as 3 respostas são sim, você está vendo o quarto sinal. Se alguma delas é não, você tem uma informação importante sobre onde investir conversa ou onde recalibrar expectativas. Sobre o quinto sinal, o convite para o mundo interno, quero te dizer algo que pode soar inesperado. Esse sinal às vezes demora, especialmente em homens que tiveram histórias de apego complicadas, que cresceram em ambientes onde mostrar o mundo interno era perigoso, onde ser vulnerável equivale a ser fraco. Para esses homens, o convite pode demorar meses ou anos para aparecer. E quando aparece, aparece de forma tímida, quase testando o terreno. Então, se você está num relacionamento relativamente novo, e esse sinal ainda não está aparecendo, não interpreta isso imediatamente como sinal de que ele não está apaixonado. Pode ser simplesmente que ele precisa de mais tempo para construir a segurança que permite essa abertura. O que você pode fazer nesse caso? Criar segurança, não tentando extrair informação ou forçar a abertura, mas sendo consistentemente uma pessoa segura para quem ele pode mostrar o que é sem ser julgado ou usado. Quando ele perceber que o seu mundo interno está seguro com você, o convite vai aparecer. Sobre o sexto sinal, a proximidade física, quero acrescentar algo sobre a fase da vida em que estamos. Entre os 45 e os 60 anos, o corpo muda, a relação com a sexualidade muda. E para alguns casais, a expressão física do amor passa por uma renegociação. Isso é absolutamente normal. Não é sinal de que o amor acabou. Às vezes, é sinal de que precisa ser renovado, de que a linguagem física do relacionamento precisa ser atualizada para incluir o que vocês são agora, não o que eram antes. Se você sente que a proximidade física diminui e quer entender se é uma questão de desejo que arrefeceu ou de linguagem que precisa ser atualizada, há uma pergunta simples que pode fazer para si mesma. Quando acontece toque não sexual entre vocês, quando ele coloca a mão no seu ombro ou segura a sua mão, há calor nesse toque, há presença? Ou há uma qualidade mecânica de hábitos sem atenção? O calor no toque cotidiano não sexual é um dos melhores termômetros do estado emocional do relacionamento, porque esse toque não tem nenhuma renda que não seja a conexão pura. E conexão pura é o que o amor de longa data tem de mais precioso. E sobre o sétimo sinal, o desafio que nasce do amor, quero deixar uma coisa absolutamente clara.
O desafio que é sinal de amor tem sempre uma qualidade de crença em você, não de decepção com você. Ele não desafia porque acha que você está falhando. Desafia porque acredita que você tem mais. E essa distinção, que às vezes é sutil no tom de voz, que às vezes você sente antes de processar, é fundamental para não confundir crítica destrutiva com o desafio amoroso. Se você está em dúvida, há um texto interno simples. Depois que ele diz o que diz, você sente que está sendo diminuída ou que está sendo convocada. Diminuição produz aquela contração que sobe pela garganta, aquele aperto que parte vergonha e parte raiva. Convocação produz uma inquietação diferente, uma espécie de energia que não tem muito bem para onde ir ainda, mas que claramente voltada para frente. Você sabe distinguir esses dois estados no corpo. Você sempre soube. Às vezes só precisamos de permissão para confiar no que o corpo já está dizendo. E agora chegamos a algo que eu prometi antes, a linguagem do corpo sagrado, que é o que conecta tudo que conversamos até aqui. Existe uma pesquisa da área de psicofisiologia que demonstra que o estado interno de uma pessoa, o estado emocional, a qualidade da presença, a relação com o próprio corpo, é percebido pelo sistema nervoso de outros muito antes de qualquer palavra ser dita. Chamamos isso de contágio emocional, e ele acontece através de microexpressões faciais, de postura, de padrão respiratório, de qualidade do movimento. Em termos simples, o que você está sentindo em relação a si mesma enquanto entra numa sala já chegou antes de você abrir a boca. Se você entra num ambiente com aquela contração no peito que é insegurança, com os ombros levemente levantados em direção às orelhas, com a respiração um pouco mais rasa, com os olhos um pouco mais esquivos, o sistema nervoso das pessoas ao redor detecta isso. Não conscientemente, mas o corpo delas recebe o sinal. Há alguma tensão aqui. E tensão no reino das relações humanas cria distância. Se você entra com os ombros descidos, com uma respiração abdominal fluindo, com os olhos capazes de sustentar contato sem ansiedade, com aquela qualidade de quem está confortável no próprio espaço, o sistema nervoso outros recebe um sinal diferente. A segurança aqui. E segurança cria aproximação. Isso não é performance. Você não pode fingir isso de forma sustentada. Ou está lá ou não está. O que você pode fazer é cultivá-lo. E cultivar começa por dentro. Uma das práticas mais simples e mais transformadoras que conheço é o que eu chamo de habitar o corpo. E é exatamente o que parece. É voltar conscientemente para dentro do corpo quando você percebe que saiu. Porque a maioria de nós passa boa parte do dia vivendo acima do pescoço, dentro de pensamentos, planos, preocupações, análises, memórias, enquanto o corpo fica lá fazendo as suas coisas sem atenção. O exercício é simples, várias vezes ao dia para. Respira fundo até sentir o ar chegando ao abdômen. Nota o peso dos pés no chão. Nota o contato das costas com a cadeira se estiver sentado. Nota onde há tensão no corpo e onde há leveza. Você não precisa resolver nada. Só precisa anotar. Isso parece pequeno. Não é, porque cada vez que você faz esse exercício, exercita, fortalecendo o circuito neural que conecta a mente ao corpo. E com o tempo, com a prática, começa a habitar o corpo de forma mais contínua. E quando você está habitando o corpo, está presente. E quando está presente, magnetiza. É uma cadeia simples. E funciona. Agora quero voltar para um momento, algo que toquei antes, e que merece mais atenção. A relação entre segurança emocional e a capacidade de reconhecer amor. Uma das coisas que observo com mais frequência no consultório é o seguinte: mulheres que cresceram em ambientes emocionalmente imprevisíveis, onde o amor era intermitente, onde a atenção vinha às vezes em excesso e às vezes em ausência total. Essas mulheres desenvolveram um sistema interno de leitura de amor que está calibrado para a intensidade, para o amor que dói um pouco, para o amor que oscila, para o amor que você precisa conquistar. E quando se deparam com um amor estável, consistente, presente, esse amor soa estranho, soa pouco emocionante, soa quase suspeito, porque o sistema interno diz:
Isso não é o que amor parece. Amor parece aquela montanha russa que conheço desde criança. Então, paradoxalmente, essas mulheres às vezes se afastam do amor saudável em direção ao amor que confirma o que já conhecem. Não porque querem sofrer. Porque o familiar, mesmo quando dói, é mais seguro neurologicamente do que o desconhecido. Se você se reconhece nisso, minha bem, quero te dizer com o máximo de gentileza que tenho: o amor que você merece é o amor estável, o amor que não oscila, o amor que está lá na terça-feira, não só no sábado à noite, o amor que não precisa que você o conquiste porque ele já decidiu estar. E aprender a receber esse amor pode ser um dos trabalhos mais importantes da sua vida adulta. Não porque é difícil, embora às vezes seja, mas porque do outro lado desse trabalho está algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando e nunca consegue nomear: a sensação de ser completamente segura dentro de um relacionamento. A sensação de que, independente do que aconteça, você tem alguém do seu lado. A sensação de que o lugar que ele ocupa na sua vida foi construído para durar. Isso existe. Eu vi em consultório. Vi em casais que chegaram até mim na beira do precipício e encontraram o caminho de volta. Vi mulheres que chegaram aos 50 anos convencidas de que o amor tinha passado e encontraram dentro de si mesmas e nas relações que cultivaram algo muito mais bonito do que esperavam. Existe. E você pode... Há uma última coisa que quero te dizer antes de encerrarmos essa conversa. É sobre o que fazer com tudo isso que conversamos hoje. Informação sem ação ou entretenimento. E eu não estou aqui para te entreter. Estou aqui para te transformar. Então aqui vai o que eu te peço que faças ainda hoje, quando esse vídeo terminar. A primeira coisa, pega um caderno ou abre o bloco de notas do celular e escreve os 7 sinais. Não como uma lista, como uma reflexão. Para cada um deles, escreve uma frase sobre o que você observou ou não observou no seu relacionamento, sem julgamento, com curiosidade. A segunda, escolha um dos 7 sinais que você quer fortalecer na sua relação. Não todos, e pensa numa ação pequena e concreta que você pode fazer essa semana para criar mais espaço para esse sinal aparecer. Pode ser uma conversa. Pode ser uma resposta diferente a uma oferta de conexão. Pode ser uma prática de presença antes de chegar em casa. A terceira, começa a prestar atenção no seu próprio corpo. Na tensão que você carrega, em onde ela mora. Se é nos ombros, se é no maxilar, se é naquele lugar atrás dos olhos onde o dia se acumula. Porque o corpo é o mapa, como sempre digo, e o mapa te diz onde estás. E saber onde estás é o primeiro passo para ir para onde queres. E a quarta, compartilha esse vídeo com uma mulher que você ama e que está numa dúvida parecida com a que você trouxe para essa conversa. Porque a melhor coisa que podemos fazer umas pelas outras é passar adiante o que nos fez bem. Você chegou até o final. E isso me diz algo sobre você, que você não desistiu, que a dúvida não te paralisou, que você procurou entender. E procurar entender é sempre um ato de amor próprio. Sabe o que mais? Nos encontramos em breve por aqui. Tenho muito mais para te contar. Cuida de você, minha bem, com a mesma atenção que você aprende a reconhecer nos outros.